Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai analisar um negócio que parece, sei lá, coisa de ficção científica. A Apple virando a primeira empresa da história a bater 4 trilhões de dólares em valor de mercado. É um número, nossa, difícil até de imaginar. Pois é. É uma cifra que, assim, não só quebra recordes financeiros, mas parece que redefine, né? Redefine a própria ideia de escala, de poder no mundo corporativo. É outro patamar, completamente. E o mais doido é que isso acontece num momento que talvez a gente esperasse uma certa estabilização, né? A Apple já é gigante há tanto tempo. Parece que desafia a lógica do ciclo de vida das empresas. Então, nossa missão aqui é tentar entender isso. Como é que eles chegaram lá? Quais são, assim, os motores por trás dessa avaliação absurda e o que isso significa de verdade? As fontes que a gente olhou dão umas pistas boas. Exato. A gente analisou informações recentes que tentam explicar essa subida impressionante mesmo. O objetivo é entender os pilares, né? O que sustentam esse valor todo e quais as implicações disso, porque o impacto vai muito além do financeiro. Perfeito. Então, como é que se explica essa mágica toda? Quais são as peças-chave que as nossas fontes mostram para a gente decifrar como uma empresa já madura continua crescendo desse jeito, tão exponencialmente? Bem, o ponto de partida, acho que a base de tudo mesmo, continua sendo a resiliência incrível do iPhone. Mesmo com o mercado de smartphones global super saturado, né? Com muita concorrência, o iPhone ainda é, tipo, o principal motor de receita da Apple. É impressionante mesmo como eles mantêm essa força depois de tanto tempo. Mas imagino que não seja só o aparelho, o hardware em si, certo? O que explica essa durabilidade lá no topo? Não é só isso. É uma combinação, né? A força da marca, claro, isso é inegável, mas o ponto crucial é que o iPhone funciona como centro de gravidade do ecossistema Apple, sabe? Ele não é só um produto, é a porta de entrada para um universo de serviços de outros aparelhos, tudo funcionando junto, integrado. A experiência do usuário e o custo para mudar, financeiro e de conveniência, criam uma fidelidade muito, muito forte. Fica difícil para o consumidor sair para outra plataforma. Ele continua sendo a galinha dos ovos de ouro. Entendi. O iPhone é tipo uma âncora que prende o cliente nesse universo Apple. Mas como é que eles usaram essa base de clientes fiéis para ir além da venda do aparelho? Aí é que entra o segundo pilar que as fontes destacam muito: a explosão da área de serviços. A gente está falando da receita que vem da App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV Plus e Apple Pay, Apple Care, enfim, tudo isso. Essa divisão tem crescido, assim, num ritmo impressionante nos últimos anos. Imagino que com margens de lucro bem melhores do que vender hardware, né? Que tem custo de produção, logística. Precisamente. As margens em serviços são bem mais altas, significativamente mais altas. E a estratégia aí é brilhante, porque representa uma mudança estrutural no modelo de negócio da Apple. Quando eles fortalecem a receita de serviço, a empresa fica menos dependente daquela coisa histórica dos ciclos de lançamento de iPhone e de outros produtos físicos. Isso gera um fluxo de receita muito mais estável, mais previsível, recorrente. Ah, então é uma receita mais constante, né? Menos sujeita àqueles altos e baixos dos lançamentos. Faz todo sentido isso agradar muitos investidores que buscam mais segurança, previsibilidade. Muito interessante mesmo. Mas tem algo mais por trás dessa valorização toda. Algo talvez menos óbvio para o consumidor comum. Tem sim. Existe um terceiro elemento que é crucial, principalmente para entender a performance recente das ações. O programa gigantesco de recompra de ações da Apple. É o maior programa desse tipo no mundo, viu? A empresa usa parte daquele caixa enorme dela, estamos falando de centenas de bilhões de dólares guardados, para comprar as próprias ações de volta no mercado. Recompra de ações. Como é que isso funciona na prática? E por que isso empurra o valor da empresa para cima? Olha, esse mecanismo tem um impacto duplo e bem poderoso. Primeiro, quando eles tiram ações de circulação, o número total de ações diminui. Pensa assim, se tem menos fatias do bolo, né, menos ações para dividir o mesmo lucro,
cada fatia que sobra, o lucro por ação fica automaticamente maior. Isso melhora artificialmente as métricas financeiras por ação, mesmo que o lucro total da empresa não tenha crescido na mesma proporção. É uma foto que parece ainda melhor para o mercado. Entendi. Menos ações, maior o lucro que vai para cada uma. E qual o segundo efeito? O segundo efeito é a demanda direta mesmo. A própria Apple, sendo uma compradora massiva, constante das suas ações, ajuda a sustentar o preço e muitas vezes a empurrar para cima. É uma forma de retornar capital para o acionista, de sinalizar confiança da diretoria no futuro, mas, não dá para negar, também ajuda a inflar a percepção de valor no mercado financeiro. Compreendo. É quase um motor financeiro interno, né? Usando o próprio dinheiro para turbinar o valor percebido da ação. É uma jogada comum em grandes empresas, mas na escala da Apple, nossa, o impacto deve ser colossal. E olhando para frente, onde é que o mercado está vendo o próximo grande salto de crescimento que justificaria essa avaliação trilionária toda? Aí entra o quarto pilar que foi identificado: inteligência artificial. É verdade que a Apple parece ter entrado um pouco mais tarde nessa corrida da IA generativa, né? Se a gente comparar com outras gigantes como o Google ou Microsoft. Só que o que mexeu com o mercado recentemente não foi um produto de IA já lançado para todo mundo, mas sim a expectativa, a promessa de como a Apple vai integrar essas tecnologias no seu ecossistema. Então, mesmo sem ter ainda, sei lá, um chat GPT da Apple dominando as notícias, só a aposta na capacidade deles de fazer isso bem feito já foi suficiente. Exatamente. O mercado aposta muito na capacidade histórica da Apple de pegar a tecnologia complexa e integrar de um jeito elegante, intuitivo, focado na experiência do usuário, na privacidade, que são marcas registradas da empresa, né? A expectativa não é que a Apple simplesmente copie o que já existe, mas que ela incorpore a IA de um jeito que reforce o ecossistema dela e talvez crie novos usos que a gente nem imagina ainda, integrados no iPhone, no iPad, no Mac, quem sabe até em novos dispositivos. Faz sentido. A confiança na execução da Apple é um ativo por si só. Então, a gente tem essa combinação, a base sólida e fiel do iPhone, a receita crescente e super lucrativa dos serviços, essa alavancagem financeira das recompras de ações e essa aposta forte na futura integração da IA. É um conjunto de motores bem poderoso mesmo. Com essa máquina toda funcionando a 1000 e batendo essa marca histórica dos 4 trilhões, como é que essa onda gigante que foi gerada lá fora chega aqui no Brasil? Como nos atinge? Bem, para quem investe aqui no Brasil, na Apple, usando BDRs, né, aqueles certificados que representam ações estrangeiras negociadas aqui na B3, a notícia é ótima, claro, reflete uma valorização do patrimônio, mas, por outro lado, essa cifra astronômica também joga uma luz muito forte na nossa própria realidade econômica, na realidade do nosso mercado. Expõe a diferença de escala, né? Imagino. As fontes que a gente viu falam numa distância colossal quando se compara o valor de mercado de uma única empresa, a Apple, com o valor somado de todas as empresas listadas na B3, a nossa bolsa. Exato, e essa comparação vai além do tamanho bruto, sabe? A distância colossal não reflete só a diferença de volume, mas também a maturidade dos mercados, a concentração setorial. A B3 ainda depende muito de commodities, de setor financeiro tradicional, enquanto a Nasdaq é liderada por gigantes de tecnologia. O acesso a capital para inovar e a própria dinâmica de crescimento das empresas em cada lugar. Serve para a gente ter a dimensão do feito da Apple e, ao mesmo tempo, para refletir sobre os desafios e os potenciais do nosso mercado de capitais aqui. Essa diferença de escala é realmente gritante, dá uma perspectiva importante, mas tirando um pouco os números, as finanças, o que a trajetória da Apple ensina pra gente em termos de estratégia de negócio? Algo que talvez possa inspirar, mesmo que numa outra escala. Olha, aqui talvez esteja o pulo do gato estratégico da Apple, algo que vai muito além de só fazer produto bom. A lição fundamental é a construção desse ecossistema fechado e aspiracional. A Apple não vende só um celular ou um computador. Ela vende entrada para o universo interconectado, onde hardware, software, serviços, tudo conversa de um jeito fluido. É o famoso efeito de aprisionamento ou lock-in que o pessoal do mercado fala
levado ao extremo, né? Uma vez que você está dentro do universo Apple, sair fica complicado ou caro, e isso mantém os clientes lá, fiéis. Exatamente. E isso cria barreiras de entrada gigantescas para a concorrência. A gente vê tentativas de replicar essa ideia de ecossistema integrado, inclusive aqui no Brasil. As fontes até citam o exemplo do Magazine Luiza, com aquela ambição de criar um super app, um aplicativo que concentra um monte de funcionalidades e serviços. Mas deve ser extremamente difícil replicar esse modelo, imagino. Extremamente. Precisa não só de um capital gigantesco para investir em tecnologia, em marketing, em aquisições, mas também de uma marca com um poder de atração imenso. E, talvez o mais difícil, uma capacidade de execução impecável em muitas frentes ao mesmo tempo. Do design à logística, do software ao atendimento. A Apple levou décadas construindo isso tijolo por tijolo. Entendi, então não é só sobre a tecnologia funcionar bem junta. Tem algo mais fundo aí, né? Algo sobre o que a marca significa para as pessoas. Exatamente. A análise das fontes argumenta com muita força que a Apple construiu de forma magistral algo que vai além do produto que funciona bem. Ela vem de status, diferenciação, um senso de pertencimento a uma comunidade que é percebida como inovadora e exclusiva. O design minimalista, a experiência de usuário super polida, as lojas conceito, o marketing aspiracional. Tudo isso converge para criar essa aura. E a marca de 4 trilhões de dólares seria, então, a materialização financeira dessa estratégia de vender não só tecnologia, mas um estilo de vida, uma identidade? Precisamente. É a validação pelo mercado de que na economia de hoje, construir o que as fontes chegam a chamar de um culto em volta da marca pode ser uma das forças mais poderosas e lucrativas que existem. Um culto é uma palavra forte. Como a gente deve entender isso nesse contexto? É forte, mas precisa entender culto aqui não no sentido religioso, claro, mas como uma metáfora para descrever uma base de consumidores com um nível de lealdade, de engajamento que beira a devoção, sabe? São pessoas que não só compram os produtos de novo, mas que defendem apaixonadamente, que fazem fila para lançamento, que viram promotores voluntários da marca e que se sentem parte de uma comunidade global. Essa conexão emocional profunda é o que muitas empresas sonham em ter. E Apple conseguiu criar isso numa escala sem precedentes. Entendo. Um culto no sentido de uma comunidade global super engajada, fiel, que se identifica muito com a marca. E toda essa lealdade, essa construção de comunidade, se traduz nesses trilhões de dólares de valor de mercado. Isso leva a gente a pensar sobre o poder que uma única empresa privada pode acumular. Exato. Chegar a 4 trilhões de dólares não é só um número financeiro. É um símbolo da capacidade de uma empresa de criar o seu próprio universo com uma força gravitacional imensa, capaz de moldar comportamentos, de ditar tendências e de acumular um poder econômico e cultural extraordinário. Chegamos então à nossa reflexão final, um ponto para a gente pensar depois daqui. Se uma única empresa consegue construir um universo próprio com essa magnitude toda, atraindo um valor que supera o produto interno bruto de muitos países desenvolvidos... Aonde isso nos leva, né? Quais são as próximas fronteiras para o poder corporativo global? O que acontece quando a influência econômica, tecnológica e até cultural de uma entidade privada começa a rivalizar ou talvez até a superar a de muitos estados-nação? É uma questão complexa, fundamental para o século XXI e sem resposta simples, né? Até onde pode ir essa concentração de poder nas mãos de poucas gigantes de tecnologia? Quais as implicações disso para a competição de mercado, para a distribuição de riqueza, para a privacidade, para a democracia, até para a própria definição de soberania na era digital? Fica a provocação para quem nos ouve refletir sobre isso. Uma reflexão crucial, sem dúvida, sobre o futuro que a gente está moldando. Um futuro onde essas forças gigantes da tecnologia e do capital têm um papel cada vez mais central nas nossas vidas e na organização da sociedade global. E para mais conteúdo sobre o mercado de créditos de carbono, siga a Carbonify para se manter sempre atualizado.